Saudações amigos do canal Agartha! Estamos de volta com mais uma videoaula e agora com um assunto muito pontual, os ciclos das gerações alternadas de Júpiter e Saturno, como estamos denominando, e a chegada de um novo momento saturnal na sociedade brasileira ou mesmo mundial. Vamos aproveitar a oportunidade, então, para fazer uma espécie de conversa franca sobre os tempos que estão chegando, depois de expor as bases do nosso assunto, porque certamente este novo momento conservador do mundo poderá ser bastante desafiador para muitos que nasceram sob a energia mais liberal das últimas décadas. Por coincidência, eu mesmo vivi os dois períodos completos, porque nasci no começo de um ciclo de rigor semelhante a esse que recomeça agora, há 60 anos atrás, e que é justamente o ciclo de que vamos tratar neste vídeo. Fiquem então com a gente até o final deste vídeo, porque temos realmente muito a dizer para as gerações que estão chegando agora ao planeta, ou que estão recebendo diretamente o impacto algo inesperado da mudança das coisas. Mas antes de avançar no nosso tema, pedimos que você aproveite a nossa vinheta para deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. Eis que estamos vivendo hoje, então, uma guinada histórica muito parecida à de 60 anos atrás, e muita gente nem consegue acreditar que tantos fantasmas estejam saindo dos seus sepulcros. Por isso temos visto sociólogos e historiadores brasileiros falar da importância dos ciclos de 30 anos no Brasil, e provavelmente no mundo também, de um modo ou de outro. Afinal, é comum as tendências históricas afetar as nações em bloco. É fato que estes ciclos já vêm acontecendo no país há várias gerações, através das mudanças políticas importantes, permitindo considerá-lo como um verdadeiro padrão. Ao menos dentro da República, ele tem sido muito notório, a saber, Proclamação da República, a Revolução de 30 e Estado Novo, Ditadura Militar de 64, depois a redemocratização gradual e agora o neoconservadorismo. Neste estudo, nós vamos tratar de aprofundar este importante assunto, com o auxílio do instrumental simbólico que a hermenêutica tradicional oferece, já que, na verdade, o assunto é bem mais rico do que aparenta, dado inclusive o caráter dialético, por assim dizer, pela alternância cíclica das energias a cada 30 anos, mais ou menos. Como eu já falei aos amigos, além de ter vivido os dois períodos completos de Júpiter e Saturno, faz muitos anos que eu estudo os ciclos cronocrátoris ou as conjunções de Saturno e Júpiter. Então eu tenho até bastante autoridade acumulada para tratar desses temas todos. Podemos então analisar essas alternâncias em termos de expansão e contração, como no solve e coagula da alquimia, próprios da dualidade Júpiter e Saturno. Até já existem estudos em termos de ciclos da economia que usam esses mesmos conceitos, analisando o ciclo básico de 20 anos das conjunções de Saturno e Júpiter, com o que nós também iremos trabalhar aqui. E essa dialética cíclica é muito fácil de tratar em termos de karma. A contração termina gerando a expansão, e a expansão termina produzindo a contração. E podemos aproveitar a oportunidade para fazer um breve estudo dos símbolos destes dois planetas. Notem que ambos possuem cruzes alusivas aos 4 elementos, né? Quer dizer, tem uma influência importante no mundo da manifestação. A diferença qual é? Também possuem semiluas, indicando que são ciclos complementares um ao outro. Só que no caso de Júpiter, a semilua é colocada na barra horizontal, indicando a expansão que existe no mundo da manifestação e da matéria, enquanto que em Saturno, a semilua está colocada na base da barra vertical, indicando uma energia mais de rigor e de austeridade própria deste planeta. Estes símbolos também lembram muito certos numerais, o 4 no caso de Júpiter e o 5 no caso de Saturno. Não vamos aqui aprofundar essa questão. Basta comentar que um é par e o outro é ímpar, o que já nos sugere qual que viria em primeiro lugar, numa sequência, ok? A língua árabe é também bem ilustrativa neste ponto. A letra Alif, que corresponde ao A, está representada por um traço vertical. E a letra B, o Ba, está representada por um traço horizontal ou uma semilua, propriamente dita. E que assim reunidos também lembram muito o Anusvara, do símbolo do Om, ou o próprio Shiva Linga, do tantrismo indiano. E para ser bem sincero, eu até tenho certeza de que o ciclo de 60 anos, tão presente na astrologia chinesa, está diretamente relacionado ao símbolo do Tao.
Eu tenho plena convicção de que os chineses observaram criteriosamente o pulsar das gerações da forma como estamos observando agora aqui. Os momentos extremos, representados por Saturno e por Júpiter, correspondem então aos opostos de Yin e de Yang. No entanto, podemos observar que também existe um quadro bem estabelecido de transição, onde as energias se combinam naturalmente. Nas datas que nós já mencionamos, das mudanças políticas no Brasil, muitas dessas datas apresentam transições, né? A legalidade em relação ao golpe, depois a gradual democratização do país. Então, aqui o Estado Novo que veio depois da Revolução de 30 também, né? Então, existem realmente sempre transições até as coisas de fato se estabelecerem. Como é natural, acontece com tudo assim nas nossas vidas, né? E essa questão da transição pode então nos remeter a um terceiro ciclo dentro desse conjunto que vai nos levar à realidade do ciclo das conjunções sinódicas de Júpiter e Saturno. E nós teríamos então 3 ciclos de 20 anos na verdade. 2 extremos, de Júpiter e de Saturno, e as transições propriamente ditas pelo pequeno Yin e pelo pequeno Yang. Muitas vezes a vida nos surpreende, e o momento atual está surpreendendo muita gente. Então, o que eu tenho a dizer para aqueles que estão hoje algo assustados é que não se apavorem demais, porque a rigor muitas coisas podem estar apenas querendo retornar a um equilíbrio maior. E aqui quero deixar uma lição e uma mensagem. Quando éramos jovens na minha geração, e sofremos todo tipo de pressão e até de perseguição, assistindo ainda a todo tipo de hipocrisia, nós percebemos que não teríamos chance se nós fôssemos irresponsáveis e indisciplinados. Entendemos que a nossa rebeldia deveria ser consistente e que a nossa moral deveria ser, se não superior à do adversário, ou que ao menos não lhe ficasse a dever. Em certo sentido, nós observamos as fraquezas do inimigo e usamos as suas armas contra ele mesmo. Aprendemos e conhecemos uma nova moral e uma nova religião, nova família, nova ciência, nova medicina, nova agricultura, nova arte, nova filosofia, novas habilidades, novos saberes, novas amizades, novos professores, novos lugares, novos ambientes, uma nova vida, enfim. Mudamos tudo, ou pelo menos começamos a mudar. Ensaiamos a mudança e, com efeito, demos passos nessa direção. Pois muitos de nós fomos bastante consequentes em nossas buscas e adquirimos profissionalismo em nossas metas e aspirações. Só que essas novidades que trazíamos eram diferentes daquilo que eles combatiam, e com isso eles ficaram desarmados. Nós não estávamos enfrentando ninguém frontalmente, não estávamos desafiando diretamente os seus valores, não queríamos fazer revoluções abertas e nem promover mudanças escandalosas. Com isso também mantivemos certo respeito e apoio dentro de nossas próprias famílias. Tínhamos respeito e apenas queríamos distância. Em uma palavra, nós aprendemos a ser alternativos. Acontece então que, como vimos, nós não apenas renunciamos, recusamos e desaprendemos coisas, nós também abraçamos, aceitamos e aprendemos coisas novas. Em outras palavras, nós nos reconstruímos por inteiro, ou pelo menos sonhamos com isso. E isso é bem diferente daquilo que acontece hoje com aqueles que sonham com uma desconstrução sem renunciar realmente ao sistema. Uma mudança meramente comportamental, superficial e catártica, que sequer questiona os meios que o próprio sistema oferece como válvulas de escape, e que por falta de uma autocrítica mais profunda acabam num outro extremo, usados pela esquerda e perseguidos pela direita. Porque o sistema é esperto o suficiente para anular as vontades e controlar a verdadeira rebeldia através de uma oferta controlada de falsas liberdades. É aquilo que sempre se chamou de pão e circo, mas que também pode incluir um artigo de luxo chamado democracia, sempre e quando, claro, que consiga manter as coisas sob controle. Este é o seu grande jogo, e pobres daqueles que não o conhecem. Por essa razão, a sombra das ditaduras e da opressão por vezes servem ao menos para mostrar com clareza a face cruel do inimigo, porque no mais quem realmente sofre são os mais pobres. É evidente que todo este assunto é repleto de relativismos e interpretações diferenciadas. O que é rigor e o que é brandura para cada um? O contexto e a educação pesam muito aqui. Então é muito interessante observar a experiência das gerações que surgem em momentos diferenciados.
É fácil imaginar, por exemplo, quão duro deve ser para aqueles que cresceram num ambiente liberal quando precisam se deparar depois de adultos com uma mudança cultural de natureza contrativa ou conservadora, como essa que acontece agora. Deve ser motivo de rebeldia, protesto e indignação, de repente se deparar com toda uma onda de conservadorismo, e ainda por cima hipócrita, muitas vezes, como estamos observando. Ver de repente a sua liberdade ameaçada, os seus direitos restringidos, seus ou dos seus amigos, deve ser algo realmente assustador. Mas agora procurem imaginar a situação inversa. Faça um esforço no sentido algo oposto. Procure se colocar no lugar daqueles que cresceram dentro de uma sociedade repressiva, que conviveram muitas vezes com pais acomodados e conservadores e que tiveram que se adaptar para sobreviver a essa situação. Essas pessoas também sofreram muito no seu cerne e por isso lutaram e desejaram ardentemente para que as coisas mudassem. De algum modo, elas buscaram se mobilizar, criaram núcleos de resistência, adaptaram-se e amadureceram ideias e ideais, na esperança de não apenas sobreviver ou viver melhor, como também de trabalhar para que as coisas mudassem. E não tenha dúvida que elas lutaram muito pela mudança geral, e que celebraram ardentemente quando as coisas começaram a mudar. E, no entanto, nem por isso elas deixaram de sofrer quando as coisas começaram a mudar, porque se acostumaram ao rigor da vida, adquirindo disciplina, idealismo e companheirismo. E de repente as coisas começam a mudar até demais, esvaziando seus sonhos de uma forma inesperada. É até muito bonito quando ideais preciosos começam a ser socializados numa sociedade aberta, mas também é muito decepcionante ver a banalização e a hipocrisia se apoderando dos seus sonhos. E algo parecido também acontece com as pessoas mais comuns, que são os chamados conservadores. Então, esta é uma das explicações para o retorno do espírito de Saturno, o regresso das ondas conservadoras no planeta. Muitas grandes causas são corrompidas quando caem nas sociedades de massas. Até mesmo as próprias religiões padecem deste problema. Certamente, os conservadores e os saudosistas têm suas razões, e de nada adianta tentar bater de frente com eles. O melhor caminho é tentar uma harmonização. Quem sabe, olhando frente a frente, as coisas até nem pareçam tão apavorantes assim. O certo é que ninguém tem a ganhar com o conflito. Uma mútua compreensão certamente há de ser mais benéfica. Portanto, se você é muito liberal e nasceu numa geração expansiva, já fique preparado para os novos tempos, porque não adianta chorar, não adianta espernear, entenda que você não pode ir contra a corrente da vida. A melhor coisa a fazer é aprender a ver o lado positivo das coisas, porque esses momentos de concentração podem servir para o crescimento pessoal e espiritual. Na nossa opinião, muitas coisas foram mesmo levadas longe demais. Por isso, hoje vemos famílias liberais consumistas e filhos acomodados sem sonhos. O lado positivo de Saturno é que oferece maior disciplina e responsabilidade. As pessoas da geração Júpiter tendem a ser mais acomodadas e a querer receber tudo pronto. Por isso também se atiram muito nas drogas e na luxúria, esquecendo que fazer visitas ao paraíso nunca é o mesmo do que a própria conquista do paraíso. O ser humano não costuma ter medidas quando algo externo não o controla, e a sociedade liberal é de fato isto, liberal. O capitalismo trabalha essencialmente com a sedução e com a corrupção humana. Lá, nos nossos pequenos núcleos alternativos, poderia até parecer que tínhamos muita liberdade, porque mal sabíamos que o nosso isolamento e a nossa pequenez já nos servia como cárcere, como uma gaiola dourada. Nós só não nos sentimos alienados porque não acreditávamos nas grandes causas sociais que se apresentavam então. Acreditávamos em nós mesmos, e ali mesmo havia problemas suficientes a serem resolvidos. Muitos sabemos fazer uma autocrítica profunda e severa. E hoje, quando as pessoas falam do fracasso do movimento alternativo, só o que eu tenho a dizer é que a mudança do mundo não se faz em uma única geração. Além disso, já não temos aquela fantasia antiga de conseguir impedir grandes males no mundo. Muitas das nossas esperanças se espiritualizaram bastante. Hoje só queremos oferecer respostas para o mundo em crise, para que as pessoas tenham onde se agarrar quando o pior começar a acontecer. Imagino que para muitos não restará muito mais do que tentar salvar apenas as suas próprias almas. E não descarto a possibilidade de que as grandes crises planetárias tenham ao menos esta função de despertar profundamente a humanidade para o outro lado da vida. Mas não vamos antecipar o pior.
Pensamos também em muitas formas de sobrevivências para a humanidade neste mundo mesmo. Eu quero lembrar uma coisa para esta geração que muito provavelmente encontrará um planeta todo ele em crise. É que, como diziam os chineses, tão lembrados deste trabalho de hoje, que a crise é sinônimo de oportunidade. Muitos de nós temos clara noção de que a crise é um dos fatores que possibilitam a mudança. Mas não pensem que mesmo assim não haverá resistência. A situação de crise apenas facilita e legitima as transformações. Mas nada disso significa que devemos apenas esperar pelas crises. Devemos fazer o possível nos tempos seguros, lançando as sementes, para conseguir fazer o necessário nos tempos de crise, realizando as colheitas das nossas semeaduras. O legado da minha geração não passará, mas as novas gerações terão a sua própria missão. Acredito sim que o ideal da comunidade alternativa, nos moldes daquelas comunidades rurais e espirituais, esteja perfeitamente retratado na tradição universal, seja nas aldeias rurais tradicionais ou mesmo nas escolas espirituais do tipo dos ashrams hindus. Porque aquilo tudo que vivemos foi realmente uma grande escola de vida, onde a experiência espiritual mereceu talvez um destaque especial, ao lado do aprendizado ecológico. A parte mais fraca foi mesmo a questão social, e por isso a nossa debilidade econômica. E é neste ponto que a nova geração não poderá falhar agora. Até porque somente um trabalho social consistente em ambientes alternativos, e não apenas rural, é que poderá oferecer aquele impacto ambiental de peso que o mundo demanda hoje. É preciso entender que a socialização dos novos conhecimentos e, sobretudo, das práticas novas é fundamental para se alcançar resultados satisfatórios na mudança das coisas. Porém, em sociedades tão colonizadas como as nossas, isso só pode ser realizado mesmo pela própria cultura alternativa. Aqui se encontra, portanto, o grande pulo do gato, que é conquistar as duas grandes bases necessárias, a saber, resultados ecológicos e autonomia econômica. Estes são objetivos que ainda não foram conquistados, talvez por isso não tenhamos incomodado muito, mas parece que às vezes incomodar um pouco também é preciso. Por tudo isso, amigos, é que não hesitem em ouvir a verdadeira voz da experiência, porque em nossos tempos nós também fizemos isso. Não se enganem com as aparências ou com o que dizem, porque o que não nos faltou foram gurus, mentores e conselheiros. Havia sim anarquia, por vezes até demasiada, mas também existia uma certa ordem naquilo tudo. Nunca pensem que uma geração se orienta por si só. Ela tem sim suas metas, seus objetivos, mas o grau que ela persegue sempre é feito pela matéria-prima entregue pela geração anterior. Não é ao acaso que os jovens, quando crescem, deixam de escutar os seus pais para buscar o conselho dos avós. Os vínculos afetivos transgeracionais são alternados. Nossa, como isso faz sentido para mim? Eu realmente tenho muito dos meus avós. Um era naturista, meio vegetariano, estudioso, eclético, enfim, um idealista. A outra era religiosa e meio campesina. E como eu adorava ouvir as histórias da Bíblia no colo dela. Eu pude fazer muito bom uso de tudo que herdei e aprendi deles. Hoje eu também tenho netos, que talvez necessitem dos meus conhecimentos quando começarem a despertar para a vida. E é até muito provável que eles necessitem mesmo, porque irão encontrar um mundo altamente desafiador. Um mundo para o qual eu passei a vida inteira buscando respostas, porque nós também enxergamos o que viria pela frente. Eu amo mapas, eles têm um simbolismo todo especial. Mas estou agora aqui sentado diante deste mapa apenas para lhes dizer que o mundo pode ser nosso e que nós mesmos somos o mundo. Mas para que isso se realize realmente, precisamos atender ao chamado do nosso próprio tempo e não repetir o que já foi feito, ao menos não na mesma escala. Lembre sempre a parábola do semeador. A pessoa apenas recebe a semente para multiplicá-la, porque o futuro sempre é maior, de um modo ou de outro. Cada geração é a semeadura da seguinte. O mundo dá voltas, sim, mas ele também anda sempre para adiante. Muito bem, hoje ficamos por aqui. Como sempre, procuramos indicar alguma leitura para quem deseja aprofundar os assuntos aqui tratados. A nossa dica de hoje é Os Cronocrátoros e a Construção da História, que mostra detalhes sobre as diferentes conjunções de Saturno e Júpiter e seu impacto na construção das sociedades e das civilizações, inclusive a nossa própria realidade nacional. E também estamos oferecendo essa pequena pérola, muito própria para os tempos que estão aí chegando, que é o livro Auriverde, um livro de bolso de mensagens sobre um nacionalismo espiritual brasileiro,
um guia para atravessar com segurança os tempos de incertezas que se aproximam. Os links do editorial Agartha estão na descrição aqui na plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos muito pela sua companhia. Deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima oportunidade neste canal. E lembre-se sempre, a civilização cósmica está a caminho.